Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, falávamos sobre autorrelacionamento, tá certo? Então, do lado do diagrama, eu coloquei aqui um diagrama espécie de notação de conjuntos para vocês verificarem como é que funciona esse autorrelacionamento, tá certo? Então, aqui a gente tem, nesse retângulo azul, tá? O relacionamento entre dois elementos da entidade pessoa, que é composto justamente pelo P1 e pelo P3, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre cardinalidade de relacionamentos. É uma propriedade importante também no contexto de banco de dados, né, que se refere ao número de ocorrências de uma entidade que pode estar associada a uma outra entidade, ou a ela própria, no caso de um autorrelacionamento, tá certo? Há dois tipos de cardinalidade, tá? A máxima e a mínima. Então, a gente tem ali na cardinalidade máxima tá? Ou muitos, tá? Esse é o tipo de cardinalidade que a gente vê na cardinalidade máxima. Você tem aqui o 1, né? Ou o n, tá certo? Os valores aceitáveis, né? Digamos assim, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um relacionamento entre departamento e empregado, chamado de lotação. Observem que nos relacionamentos a gente tem sempre uma palavra que é uma variação de um verbo, certo? Do verbo lotar, certo? De estar lotado, certo, gente? Então, um departamento, perdão, um ou mais empregados, eles estão lotados em um departamento. Essa é a leitura que a gente pode fazer, como também um departamento possui lotados em um ou vários empregados, tá? Certo? Muitos empregados, digamos assim. Então vamos lá, expressa que há uma ocorrência de empregado, né, que é a entidade do lado oposto, tá, desse relacionamento, ele pode estar associado no máximo a uma ocorrência da entidade departamento, tá certo, pessoal? Uma ocorrência de empregado pode estar relacionada a, no máximo, um departamento. Isso é uma regra para essa situação aqui. Dependendo do contexto, do sistema que vocês virem a analisar, esse contexto pode ser totalmente diferenciado. A empresa que eu estou modelando lá um sistema, ela tem que ter mais de um empregado por departamento. Então, aqui já não seria um, tá certo? Tudo depende. Bom, então a classificação dos relacionamentos, pessoal, segue o seguinte. Pode ser de muitos para muitos, se a gente representa N por N. Pode ser de 1 para muitos, que a gente representa 1 para N. Ou de 1 para 1, tá certo? São relacionamentos que envolvem duas instâncias de entidades, tá? Então, nesse tipo de relacionamento 1 por 1, a gente tem aqui o nome da relação, que é casamento, né? Que vem de casar, do verbo casar. E aí, uma pessoa, né, casa com outra pessoa. E aí aqui a gente tem a figurinha dos papéis, tá? Normalmente, como vocês viram, a gente tem esses papéis definidos normalmente em um autorrelacionamento. Em outros tipos de relacionamento não é necessário colocar isso, tá? Ainda aqui outro exemplo, tá? O empregado utiliza uma mesa, tá? Uma mesa é utilizada por um empregado. Essa é a leitura que a gente pode fazer desse relacionamento. Relacionamentos 1 para N, tá? Um curso possui inscrito muitos alunos, tá? E muitos alunos estão inscritos em um determinado curso. Essa é a leitura, tá, pessoal? Outro exemplo. Um empregado possui muitos dependentes. Um ou mais dependentes está relacionado, né, a um empregado, tá? Então, aqui na nomenclatura, como eu já falei, a gente usa verbos e as entidades é que vão dar o nome, tá? A partir desse relacionamento, você vai ver logicamente qual verbo utilizar, tá certo? Empregado com empregado, né? Aqui um autorrelacionamento. Então, a relação é de supervisão. Então, o supervisor
supervisiona o empregado, né? E o empregado é supervisionado pelo supervisor, tá certo? Vamos para frente. Outro exemplo de um relacionamento agora N para N, ó. Muitos, um ou mais, né? Ou muitos, pode, certo? Engenheiros podem estar alocados em um determinado projeto, em mais de um, inclusive, tá? Como muitos projetos, né? Um determinado projeto pode ter muitos engenheiros. Médico consulta paciente, é uma relação também de muitos para muitos, né? Um determinado médico pode consultar vários pacientes e um paciente pode ser consultado por vários médicos, tá? É uma relação de muitos para muitos. Uma peça, ela pode... aqui o relacionamento está... Na verdade, aqui capacidade eu acho que é de distribuição, né? Eu acho que o verbo aqui eu não coloquei muito precisamente, mas enfim, uma peça ela pode ser distribuída, né, por um fornecedor ou vários fornecedores, e um fornecedor pode distribuir várias peças, uma ou mais, tá? Então é um relacionamento também de N para N, muito para muitos. O produto ele é composto por outro tipo de produto ou vários tipos de produtos, tá certo? Também é um relacionamento do tipo N para N, tá? Ok? E temos também a figura de um relacionamento ternário, tá, gente? Um produto ele é distribuído, muitos produtos, né, podem ser distribuídos por um distribuidor. Esse distribuidor pode distribuir vários produtos, tá? O distribuidor pode ter um ou mais clientes e um cliente pode ter um ou mais distribuidor, né? Tá certo? Nesse cenário aqui, deixa eu só avançar aqui que eu acho que a cardinalidade 1 ela vai se referir ao par cliente e distribuidor, tá? Que é esse contexto aqui, ó, que eu estou circulando, tá certo? Porque no contexto, na relação de distribuidor com produto, já é diferente, tá? Cardinalidade mínima. Se refere aqui, pessoal, ao número mínimo de ocorrências. A gente viu o valor máximo, tá? É o mínimo de ocorrências de uma entidade que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento. Vamos ver como é que é esse cenário. Para fim de projeto de banco de dados relacional, certo? A gente considera apenas duas cardinalidades mínimas, que é o zero, que no caso é uma ocorrência facultativa, digamos assim, ou inexistente, né, digamos assim, e a máxima é 1, tá? Então, perdão, aqui ficou mínima e mínima, né? Perdão, foi um erro de preparação dos slides. A cardinalidade máxima aqui, mínima é 0 ou 1, tá? Máxima não, mínima. Na verdade está correto, é mínima mesmo. Então vamos lá. Então aqui nesse cenário, vocês vejam que a entidade empregado, ela tem um relacionamento com mesa de 1 para 1, certo? Então, 0 ou 1 empregado, né? No mínimo, pelo menos uma pessoa, se não tiver uma pessoa, ninguém, tá? Ela vai ocupar uma mesa, tá? Então, pode ter empregado ou não utilizando aquela mesa. Deu para entender? Vamos aqui. Ó, cardinalidade mínima, 0, tá certo? Aqui um exemplo, tá? De um diagrama. Eu acho que a transparência ficou aqui num local meio inadequado, acho, mas a gente vai passar aqui. Bom, atributo, tá, gente? Saindo dessa ideia de cardinalidade, a gente está indo agora para atributo. O que é que vem a ser um atributo, tá? Quando a gente fala assim, eu vou comprar um produto, uma roupa, sei lá, uma coisa para mim fazer um lanche que tem que ser gostosa. Esse gostoso é um atributo, digamos assim. Eu vou comprar uma roupa marrom, tá? Isso aí é um atributo. Então, vai ser o dado a informação que é associada a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento, tá? Tanto pode ser da entidade como pode ser de um relacionamento. Vamos ver aqui o que é que vem a ser. Aqui a gente tem a entidade projeto, tá certo? E tem alguns atributos aqui, tá? A notação no modelo de entidade e relacionamento,
Um atributo ele é descrito, ele é modelado, digamos assim, né, por uma bolinha dessa, né, podemos chamar assim, ligada à entidade através de uma linha, tá? E aqui a gente bota o nome dele, do atributo. Então, esse projeto aqui ele tem 3 atributos. Tem o tipo, o código e o nome. Já já a gente fala por que o nome está escurinho aí, tá? Então, a gente tem situações onde o atributo ele vai estar recebendo também essa questão das cardinalidades, tá? Então, a gente tem um padrão, que é o default, tá? Que em inglês significa padrão, que é 1 para 1, tá? No mínimo, uma ocorrência obrigatória daquele atributo nessa entidade, tá? E a gente tem também, como vocês estão vendo, aqui um atributozinho com a cardinalidade que eu vou já explicar que é um valor multivalorado, tá? Então, a cardinalidade mínima, né? A gente tem para o atributo ser obrigatório, ela tem que ter no mínimo 1, tá? Ou seja, cada entidade possui no mínimo um valor associado, tá, pessoal? Quando o atributo ele é opcional, a cardinalidade mínima ele é 0, tá certo? Já com relação à cardinalidade máxima, a gente tem questão com atributos monovalorados, ou seja, mono vem só de 1, tá? Onde a cardinalidade máxima é 1, é o limite, tá? O limite máximo é 1, ou seja, cada entidade vai possuir no máximo um valorzinho associado. E o atributo multivalorado, tá? Onde a cardinalidade máxima é n, tá certo? Então, a cardinalidade máxima, ela vai de 1 até n, e a mínima de 0 até 1, tá certo? Então, vamos nós. Então, aqui a gente tem um exemplo de um atributo que é opcional, tá? Ele não é obrigatório ser inserido no banco de dados, tá? E ele é multivalorado, ou seja, ele pode receber mais de um valor, é o caso aqui do telefone, tá? Ele é descrito aqui por esse parzinho aqui, 0n. Podemos ter uma situação também onde os relacionamentos, eles recebem atributos, tá certo? Começando aí a aparecer mais detalhes, tá, gente? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui nesse relacionamento, a gente tem o relacionamento entre engenheiro e projeto, onde um ou mais engenheiros, né, pelo menos um, né, ó, um atributozinho obrigatório, pode atuar em algum projeto. É obrigatório ter projeto? Não, porque ele pode ser 0. Mas se tiver, o engenheiro pode trabalhar em muitos projetos, porque aqui tem um N depois, ó, tá certo? E aí o engenheiro tem como atributo o código do engenheiro e o nome do engenheiro. O projeto, por sua vez, tem o código e o título como atributos, tá certo? E o relacionamento atuação guarda ali a função do engenheiro naquele determinado projeto, tá certo? Essa é a leitura que vocês devem fazer desse relacionamento. Vamos lá para um atributo no relacionamento 1 para N, tá? A gente tem aqui um atributo chamado financeira e temos aqui uma venda, tá? E entre essa financeira e essa venda está ocorrendo aqui um financiamento, tá? Esse é o relacionamento entre essas duas entidades. Observem que, nesse caso, o meu financiamento já tem mais um atributo, tá? Ao invés de um, tem 2. Tem a taxa de juros e tem o número de parcelas. Aqui, o relacionamento entre financeira e venda, digamos assim, ele é opcional, né? Não preciso ter necessariamente uma financeira fazendo uma venda. Observe que a cardinalidade é opcional aqui, ó, tanto do lado da financeira como do lado venda, tá certo? Está vendo mais para focar aqui no relacionamento aqui do financiamento, tá? Perdão, nos atributos. Cada entidade ela deve possuir um identificador. O que é que vem a ser esse identificador? É um conjunto de propriedades, tá? De atributos, de relacionamentos, né? Cujos valores servem para distinguir unicamente, observem aqui, unicamente, uma ocorrência da entidade das demais ocorrências, tá? Então, quando você imagina, estiver programando o seu banco de dados, você vai imaginar que vão ser inseridos ali dados numa tabela aluno, por exemplo. Cada registro que você vai inserir, ele vai ser diferenciado dos demais registros, né, de maneira única. Então, você tem que pensar, né,
como fazer isso na implementação do seu banco de dados. Atributo identificador. O que é que vem a ser esse atributo de identificador? É justamente aquele atributo que vai distinguir unicamente uma determinada linha, né, uma ocorrência dentro da minha tabela, tá? No caso aqui de pessoa, o que é que vai diferenciar uma pessoa da outra? É o código. Por isso, nos atributos identificadores, a gente tem que pintar eles mais escurinho aqui, tá certo? Na prateleira, diferentemente da pessoa, eu já tenho dois atributos identificadores. Eu tenho um atributo que é identificador composto, tá, gente? Por dois campos aqui, ó. Na prateleira, o que é que vai me identificar unicamente uma prateleira? Vai ser tanto o número do corredor onde ela está, como o número da prateleira, tá? Vai ser ali um conjuntinho de duas informações, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um relacionamento empregado. O atributo identificador dele é código, tá? E ele tem outro atributo chamado nome. Ele se relaciona com o dependente, tá? Onde um empregado, né? Obrigatoriamente, eu tenho que ter um empregado para ter um dependente. É isso que está querendo dizer esse 1 para 1, tá? Ele pode ter dependente? Pode, mas também pode não ter. Observem aqui o 0 aqui do lado do dependente, tá? Observem também que aqui do lado do dependente a gente tem a linha que liga o dependente ao relacionamento, ela é um pouco mais espessa, mais grossinha. Isso quer identificar um relacionamentozinho de entidade fraca, ou seja, ele depende do empregado para poder existir, tá certo? E o dependente, por sua vez, tem como atributo identificador um número de sequência, tá? E tem outro atributo chamado nome, beleza? Então, observem a linha mais densa, como eu falei. Bom, uma ocorrência de um relacionamento diferencia-se das demais pelas ocorrências de entidades que delas participam, tá? Temos aqui o identificador aqui do engenheiro e do projeto, tá? Vamos aqui ver um relacionamento com o atributo identificador. Observem aqui que ao invés de eu ter uma forma de identificar unicamente o médico ou unicamente o paciente, eu vou ter um atributo dentro do meu relacionamento, que é a data e a hora da consulta, tá certo? Então, aí como é que a gente vai representar isso? A gente vai ver, tá? Essa consulta ela vai ser uma tabela do banco de dados, tá, gente? Já que ela vai guardar essa informaçãozinha de data e hora. Agora vamos tratar de outro assunto também importante no banco de dados, tá, gente? Que é generalização e especialização. Esse conceito vai nos permitir atribuir propriedades particulares, tá, para entidades que necessitam ter, digamos assim, uma hierarquia, assim falando, tá? Há um subconjunto das ocorrências, né, que pode ser de cima para baixo uma especialização e de baixo para cima uma generalização, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente tem entidades aqui, a filial e o cliente, tá? Então, uma filial pode ter muitos clientes, 0 ou muitos, tá? Esse cliente vai ter como atributo nome e um atributo identificador código. Observem aqui que nessa parte aqui de baixo, o cliente está sendo relacionado a duas outras entidades. Esse símbolozinho aqui, esse triângulo, quer dizer especialização, tá, gente? Descendo aqui. E de baixo para cima é de generalização. Então, a gente tem a entidade pessoa física, né? Um cliente ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, cada uma delas com seus atributos particulares, né? O que caracteriza a pessoa física é o CPF e a pessoa jurídica é o CNPJ, tá? Nesse exemplo aqui, o atributo identificador do cliente é o código, tá? Esse é o símbolo da generalização e especialização, tá? A cliente é a entidade genérica e as entidades especializadas são pessoa física e pessoa jurídica, tá? Eles vão herdar da entidade cliente o nome e o código, tá? Tudo que tem lá em cliente eles vão herdar, tá? E o identificadorzinho somente na entidade genérica, tá, pessoal? Entidade associativa.
Bom, a gente quer adicionar a informação de que os medicamentos aqui nessa relação médico e paciente, né, que é determinado pela relação consulta, a gente quer indicar ali medicamentos que foram prescritos em uma consulta. Como é que ficaria esse cenário? Olha só, a gente tem aqui, eu quero ligar aqui uma entidade de medicamento, que vai ter lá seus atributos, e eles vão ser prescritos, né, através desse relacionamento aqui de cima, tá? Como é que a gente poderia fazer isso? Olha só, que bonito, tá? Então, a gente teria aqui um relacionamento, né, de 1 para N, né, em consulta, de paciente para consulta também de 1 para N, e aí eu poderia ligar medicamento aqui com consulta através do atributo prescrição, tá? Perdão aí. Bom, então a consulta ela seria uma entidade associativa nesse cenário, tá bom, pessoal? Bom, hoje a gente viu conceitos fundamentais sobre o banco de dados, né, etapas de sua modelagem e começamos a falar sobre o projeto, tá? Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que a gente poderia encontrar rapidamente o histórico, né, escolar de um aluno em uma escola, se a gente não tivesse banco de dados? Iria ser um pouco trabalhoso, né? Mesmo estando lá no computadorzinho, salvo numa pasta, daria trabalho, né? Vocês pensaram que por trás de cada clique que vocês fazem aí na internet, nos sites, vocês podem estar fazendo aí uma consulta, né? Um banco de dados aí quando vocês estão comprando as coisas, né? Selecionando ali aqueles filtros, tá? Então até a próxima aula, pessoal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Programação e Administração de Bancos de Dados. E vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, tá certo? Na agenda desta aula, tá certo? A gente vai trabalhar sobre abordagem relacional, ou seja, o modelo relacional. A gente vai tratar também sobre normalização de dados, sobre as formas normais, e a gente vai ver também SQL, tá? Que é a linguagem de manipulação e definição de dados no banco de dados. Bom, o que é que vem assim a abordagem relacional, pessoal? A abordagem de modelagem de dados usados nos sistemas, nos SGBDs, tá? É essa abordagem relacional, tá? Que ela é uma modelagem em nível lógico, tá? E não conceitual, tá certo? Vamos detalhar o que é que vem a ser isso, tá? O banco de dados, tá, pessoal? Ele é composto por tabelas, tá? Que, por sua vez, são compostas por linhas, colunas e temos também a figura das chaves primárias. Vamos já detalhar isso aí para vocês, tá? E elas são relacionadas, né? Essas tabelas se relacionam umas com as outras através de chaves estrangeiras, tá? E na literatura a gente vê que alguns livros mencionam essas tabelas como arquivos também, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela, tá? Isso aí a gente já está trabalhando modelo relacional, tá, gente? A gente saiu daquele nível conceitual e já estamos no nível relacional, tá? Então aqui a gente vai trabalhar a partir de agora com tabela. Essa tabela, o nome dela é EMP, né, que vem de empregado, e ela tem aqui 4 colunas: código EMP, nome, código DPTO, que é departamento, e categoria funcional, tá? Então a gente tem colunas e temos colunas e as linhas nessa tabela, tá? É uma tabela ou relação, né? Na literatura também alguns livros chamam de relação. Aqui é o nome da tabela. Temos também as linhas dessa tabela e as colunas ou atributos. Lembram dos atributos lá dos relacionamentos? Então, cada atributo vai ser uma coluna, tá? Dentro de uma tabela do banco de dados. Tá certo, pessoal? E cada entidade vai ser uma tabela propriamente dita. Tá legal? Essa é a ideia da conversão do modelo conceitual, que a gente estava antes, né? De entidade e relacionamento, para o modelo relacional, que são as tabelas. Tá legal, pessoal? Vamos lá. E aí a gente tem o nome do campo, né? O nome do atributo. E os seus valores, tá? Cada valor inserido aí na sua respectiva linha.
Bom, a gente falou agora há pouco sobre chave, lembram? Que a gente falou sobre chave primária, chave estrangeira. O que é que vem a ser? É um conceito usado para especificar restrições de integridade básicas em um SGBD relacional, tá certo? Então, a gente tem 3 tipos de chaves. A primária, a única, que a gente vai já ver o que é, e a chave estrangeira, tá? Vamos detalhar. O que é que vem a ser a chave primária, pessoal? É uma chave, né, que é representada ali, que é uma coluna, na verdade, né? Ou uma combinação de colunas, cujos valores vão distinguir um determinado registro do banco de dados de todos os demais que estão armazenados naquela tabela. Tá legal? Por exemplo, aqui a gente tem a tabela dependente e temos uma chave primária composta por 2 colunas, tá? Então, de maneira única, nessa tabela, como é que eu diferencio um registro dos demais, tá? O empregado é ele pode ter vários dependentes, como a gente viu naquela modelagem anterior. Tem o dependente número 1, tem o dependente número 2. Então como é que eu vou identificar unicamente? É pelo conjunto dessas 2 colunas. Um empregado e o dependente, de maneira única, eles não se repetem de jeito nenhum nessa tabela. Então, por isso que a minha chave primária ela vai ter que ser composta por esses 2 atributos, tá certo? Por esses 2 campos, para eliminar a possibilidade de duplicidade de informações, tá? O que é que vem a ser a chave estrangeira, pessoal? Vai ser uma das colunas ou uma combinação de colunas também, cujos valores vão aparecer necessariamente na chave primária de uma tabela, tá? Vamos já ver detalhado isso aí. É um mecanismo que nos permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Observem, as tabelas elas vão justamente ter um link de uma para outra, que é possibilitado por essa chave estrangeira. Vai ser o elo de ligação entre as tabelas, tá? Em um banco de dados relacionais. Então, vamos lá. Aqui temos um outro exemplo para exemplificar aqui o conceito de chave estrangeira. A gente tem departamento, tá? Aqui temos o código do departamento, que é a chave primária dessa tabela, e temos uma outra coluna, né, que é o atributo nome do departamento. E aí vem aqui a descrição do nome, tá? Compras, engenharia, vendas. Para me dizer, associar um empregado a um determinado departamento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma das colunas da minha tabela empregado fazendo esse link com a tabela departamento. Fábio, como é que eu faço isso? Eu pego o código do departamento e jogo lá essa informação para cada empregado. Então, eu estou estabelecendo aí um link, um vínculo, tá? Entre essas 2 tabelas a partir desse momento. Tá legal? E aí, aqui só para exemplificar, emp, que é o nome da tabela empregado, ponto, código DPTO, que é esse outro aqui, tá? É uma chave estrangeira em relação à tabela departamento. A anotação que vocês vão ver nos livros, na internet por aí, muito provavelmente vai ser essa que eu estou mostrando aqui. Tabela, nome da tabela, ponto, nome da coluna ou atributo, tá? É isso como vocês vão estar vendo nos exemplos por aí nos livros, tá? E o que é que vem a ser a chave única? Mais de uma coluna ou combinações de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais, tá? Por exemplo, imagine aí, nesses exemplos que a gente estava dando, que a gente tinha, se eu só voltar aqui, o código dos empregados é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, beleza, mas vamos supor, esse código aqui, ele ia crescendo, né? 1, é 2, é 3, até o infinito. Mas o que garante que, digamos assim, que eu pegasse aqui no código do E2 e inserisse os dados da mesma pessoa, tá? Nada me é garantido se eu não tiver um mecanismo de garantir que unicamente aquela linha ela é diferente das demais. Para isso serve a chave única, tá? Unique key, né?
em SQL. Olha só, nesse exemplo aqui, o nosso SIC, né, é o novo, hoje é CPF, eu esqueci de atualizar. O CPF vai servir justamente como chave única, tá, pessoal? Para resolver esse problema, tá? Eu criei aqui um padrão de chave primária, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Entretanto, eu fiz uma amarração aqui de maneira que eu não tenho nenhum dado da minha tabela repetido, tá? Com esse código CPF. Domínio de coluna, o que é que vem a ser? Vai ser o conjunto dos valores que podem aparecer em uma coluna. Ah, o que é isso? Vamos já ver. Por exemplo, uma coluna que só aceita valores inteiros, ou valores reais, ou somente texto, tá? Essa é a ideia de domínio de coluna. As colunas, elas podem ter valores vazios, tá? Ou null, em inglês. Quando vocês estiverem trabalhando aí com o banco de dados, num campo que for opcional, vocês vão ver lá, quando vocês não inserirem informação nesse campo, vai ter null, tá? Então, para que servem essas colunas, né? São colunas onde não são admitidos, as colunas que não são admitidos valores vazios são chamadas de colunas obrigatórias e as outras são de opcionais, tá? Abordagem relacional. Todas as colunas que compõem a chave primária são obrigatórias, ó. Restrição aqui é uma regra, tá? As demais chaves podem conter colunas opcionais. Beleza, gente? Chave primária nunca pode ser nula ou vazia. Restrições de integridade. O que vem a ser integridade, tá? Essa é uma das características principais ou primordiais de um SGBD. É garantir a integridade de dados, tá? E para garantir essa integridade do banco de dados, eles oferecem mecanismo de especificação de restrições de integridade. Por exemplo, você tem ali um cadastro de um funcionário que tem alguns dependentes, e aí você quer apagar ali um funcionário, sendo que tem informações vinculadas a ele. O banco de dados não deixa você fazer isso, porque existe uma restrição de integridade, tá? E essa restrição de integridade é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD. Ela é independentemente do aplicativo do programa que está acessando o banco de dados. Restrições de integridade básicas. Por exemplo, integridade de domínio. Ó. As informações... Lembra que eu falei de domínio agora há pouco? Domínio são os valores aceitáveis em uma determinada coluna, tá? Então, no domínio, a integridade de domínio, se lá tiver especificado que o dado que eu espero receber lá no banco de dados é um inteiro, ele não vai aceitar você jogar um string de caracteres lá, ou seja, um nome, tá? Integridade de vazio. Ele garante que os campos não fiquem vazios, né? Não sejam nulos. Então, se deixou o campo lá em branco, ele vai acusar um problema, tá? Na hora que você estiver tentando salvar a informação e aquele campo lá for obrigatório, se você deixar sem informação, ele não deixa você salvar no banco de dados. Integridade de chave. Garante que cada registro seja único da tabela. Imagine você cadastrou uma pessoa com o CPF X como chave primária e você está tentando inserir novamente esse mesmo CPF, o banco de dados não aceita de jeito nenhum, porque você definiu na hora que criou o banco de dados que aquele campo ali ele era uma chave primária, ou seja, uma vez inserido uma determinada informação, se você for inserir a mesma informação idêntica no novo registro do banco de dados, ele não lhe permite, tá? Integridade referencial, a chave estrangeira deve existir na tabela referenciada. Lembra do exemplo que eu dei? Empregado e dependente, tá? Então, existe ali a figura da tabela pai, tá? Se você ligou uma tabela com a outra, é obrigatório que a chave primária da tabela empregado, ela exista na tabela dependente, para estabelecer esse vínculo. E essas restrições acima? O que é que tem, né? Não é exigido que o programador escreva procedimentos para garanti-los explicitamente, porque o banco de dados já assume essa responsabilidade, tá? A especificação de um banco de dados relacional, pessoal, é chamada de esquema de banco de dados, tá? E deve conter, no mínimo, as seguintes definições: as tabelas, as colunas e a restrição de integridade, tá certo? Exemplo de um esquema de um banco de dados no modelo relacional, de maneira bem resumida.
Aqui a gente tem o nome da tabela, temos aqui um campozinho que vai representar o atributo que é a chave primária, por isso que ele está com um tracinho aqui embaixo, em uma corzinha diferente, ó, para dar destaque, tá? Todos esses aqui são atributos, né? Ou colunas da tabela, tá? A tabela empregado, ela tem os campos, né? Os atributos código EMP, nome, código departamento, categoria funcional e SIC, tá? Na tabela departamento temos o código departamento e o nome. Então, a gente tem aqui a chave primária, ela é sublinhada, e a especificação de uma chave estrangeira, ela é dada dessa forma aqui, pessoal, ó. O código departamento da tabela empregado, ele está referenciando o campo DPT da tabela, perdão, o código departamento é o campo que está sendo referenciado dentro da tabela DPT, tá certo? Só troquei a ordem aí da explicação, tá? Mas a ideia é essa. Eu vou ter aqui na tabela empregado esse campo que vai representar justamente esse campo aqui da tabela departamento. É o link, né? O campo, o elo de ligação entre as duas, tá? Aqui a gente já está falando sobre o projeto lógico de banco de dados, tá? Então a gente saiu de um nível conceitual, tá? Do diagrama entidade e relacionamento, tá? Inicialmente, a partir do conhecimento que a gente tem do contexto que a gente está modelando os dados, tá? A gente faz o modelo ER e o transforma para o modelo relacional ou lógico, que é esse nível de tabelas que a gente está trabalhando, tá? E aí esses passos, né? A gente vai traduzir inicialmente as entidades e os seus atributos, traduz ali os relacionamentos também. Caso tenha atributos, a gente tem que mapear isso. E as generalizações e especializações que nem no exemplo anterior que foram dadas, tá certo? Esses são os 3 passos principais para a gente poder sair do modelo entidade e relacionamento para o relacional. Cada entidade é traduzida para uma tabela, tá certo? Como eu já falei anteriormente. Os atributos dessa entidade vão definir o que? As colunas dessa tabela, tá? E os atributos identificadores vão corresponder à chave primária. Eu acho que ficou bem claro esse conceito para vocês, né? Exemplo, entidade pessoa. Aqui temos os seus atributos, data de admissão, data de nascimento, endereço, nome e o código. Por que que o código aqui é destacado? Porque ele é a chave primária da tabela pessoa. Isso aqui, pessoal, é o esquema, tá? Isso aqui embaixo é o esquema dessa representação. Então, a tabela pessoa, abre parênteses, tem esses campos, esses atributos, e onde o código PES é a chave primária dela. Bom, esse empregado, ele tem uma relação com o dependente, tá? Vamos já ver isso aqui. O dependente, ele vai ter um nome, tá? E vai ter um número de sequência, tá? Que é esse campo bem aqui. E como é que eu vou vincular ele ao empregado? Eu vou pegar o código do empregado e colocar aqui dentro da tabela dependente como uma coluna, tá certo? E assim eu estabeleço o vínculo entre essas duas tabelas. Beleza? Nomes de atributos e nomes de colunas. Dicas, tá? Não transcrever os nomes de atributos para nome de coluna, tá, gente? Muito cuidado. Os nomes de atributos compostos de diversas palavras devem ser abreviados. Nomes de colunas não necessitam conter o nome da tabela, tá? É preferível usar o nome de coluna, por exemplo, nome, a usar nomes de coluna, por exemplo, nome PES, né, para identificar que é da coluna pessoa, tá? Ou, perdão, é preferível, né, usar somente o nome mesmo, ou o nome pessoa, tá? Não vamos fazer essa confusão. O SQL já exige muitas vezes esse padrão aqui, ó, pessoa.nome, que é tabela.campo, tá bom? Uma exceção a gente vai ver aqui a seguir, que é a chave primária, tá? Que ela pode aparecer em outras tabelas na forma de chave estrangeira. Aí a gente identifica ali por esse padrão
tabela.campo, né? O nome do atributo. Então, o que é recomendável? Que o nome das colunas que compõem a chave primária sejam sufixados ou prefixados, tá? No caso de chave primária, tá, gente? Que é o que a gente está tratando aqui. Por exemplo, código PES. No caso, PES aqui ele referencia o nome da tabela, tá? Isso no caso de chave primária, tá, gente? E o código, aqui no caso ele ficou como sufixo, mas ele poderia estar aqui antes do nome código. Vamos lá, implementação de relacionamentos, né? Para implementar alguns relacionamentos, tá, pessoal? A gente tem, digamos assim, algumas estratégias, tá certo? De que maneira? Observe que aqui em cima a gente tem o diagrama entidade relacionamento e aqui a gente tem um esquema do modelo relacional, tá? Do nível lógico, né? De como seria uma tabela para representar isso daqui, tá? Então aqui a gente tem a tabela engenheiro, tá? Com os campos código eng e nome, que representam respectivamente os atributos dessa entidade aqui. Código do engenheiro é a chave primária, tá certo? E temos o projeto com dois campos, código, que é a chave primária, e título, que é um outro atributo. E a gente tem aqui, entre eles, um relacionamento chamado atuação. O engenheiro atua em um projeto, né? A gente já viu isso. A tradução dessas entidades é descrita dessa forma. Na transparência seguinte, a gente tem aqui a tradução do relacionamento, que é chamado de atuação. Essa atuação ela vai guardar informações tanto do engenheiro e do projeto, para associar em um determinado projeto quem é que está trabalhando. Tá? Então, o que é que vai precisar ter nessa tabela atuação? Né? Que esse relacionamento vai ser uma nova tabela. Por isso que a gente está falando aqui em tabela própria. A gente está transformando um relacionamento, que é a atuação, em uma tabela própria, tá? Existem outras estratégias para implementar relacionamentos que a gente vai ver já já, tá? Bom, então a atuação aqui ficou sendo uma nova tabela. Vai ter o código do engenheiro, vai ter o código do projeto, tá certo? Então, por aqui eu já consegui fazer o link dentro da minha tabela atuação com as outras duas tabelas, tá certo? E eu vou ter o campo ou atributo função, que é próprio do relacionamento atuação. Então, aqui como é que eu vou linkar ela às duas entidades, ou seja, as duas outras tabelas, né? O código eng, certo? Dessa tabela atuação, tá aqui ele vai referenciar a tabela engenheiro. E o código do projeto vai referenciar a tabela projeto, tá certo? Num segundo cenário, a gente tem que esse relacionamento aqui, ele pode ser, digamos assim, transcrito para o modelo conceitual, perdão, para o modelo lógico, né, ou relacional, através de uma adição de colunas em uma dessas duas entidades. Então, não vou ter uma tabela sozinha agora, uma tabela própria. Eu vou jogar esse relacionamento, converter ele em campo, ou seja, atributo dentro da tabela empregado ou da tabela departamento, depende do contexto. Então, aqui a gente tem a tradução das entidades, né? A tabela departamento com dois campos, código departamento é a chave primária, empregado tem o código do empregado e o nome, código do empregado é a chave primária, tá? Qual seria essa ideia? Vamos traduzir aqui o relacionamento, ó. Vocês podem ver isso na literatura por aí, tá? O relacionamento ele não foi convertido numa tabela, ele foi convertido em um campo da tabela empregado, ou seja, a tabela empregado vai armazenar a data de lotação, certo? Do empregado naquele determinado projeto, tá certo? Ok? E vai armazenar também, né, para fazer o vínculo lá com a outra tabela que é o departamento, o código do departamento, tá certo? E aí o código do departamento, né, como vocês já estão cansados de saber, ele vai referenciar a tabela, vai fazer o link com a tabela departamento, tá bom? A data da lotação vai ficar dentro da tabela empregada. Qual seria o outro cenário, Fábio, que você falou? Temos três, né?
Aí vamos ver aqui um cenário de fusão de tabelas. Olha só, normalmente a fusão de tabelas, pessoal, vocês vão verificar em relacionamentos do tipo 1 para 1, tá? Então, eu tenho uma conferência, aqui nesse exemplo, que é organizada por uma comissão organizadora, tá? Aqui temos o esquema dessa tabela a nível lógico, tá? Nível relacional. A tabela conferência, ela vai ali absorver ali os seus atributos, né? O código da conferência, o nome, tá? Além disso, ela vai pegar aqui a data da instalação dessa organização e vai pegar o endereço da comissão organizadora. Então, juntei tudo numa coisa só, numa tabela só, tá certo? Aqui, fiz um esquema meio que de resumo, né? Quando você deve utilizar cada cenário desse. Quando é que eu vou utilizar a tabela única? Quando é que eu vou utilizar a adição de colunas? Quando é que eu vou utilizar a fusão de tabelas, tá? Então, onde tem esse Vzinho aqui, seria a alternativa preferida, tá? Aqui a gente tem um cenário de relacionamentos, né, de 1 para 1, tá? Aqui a cardinalidade, quando é opcional, né, desse lado, que ela pode ser opcional, e do outro lado também, é preferível que você trabalhe com uma adição de coluna, tá? Nesse cenário de baixo, do meio, quando uma das entidades tem a cardinalidade opcional e a outra é obrigatória, aí já é preferível usar fusão de tabelas. E quando é de 1 para 1, que foi esse último exemplo que a gente viu, tá? Aí também é fusão de tabelas. Então, nesse cenário de relacionamentos 1 para 1, esse é o resumo, tá, pessoal? Num cenário de relacionamentos 1 para N, qual seria a ideia? Tá? Onde um dos lados a cardinalidade é opcional, digamos assim, e o outro é muitos, tá? É preferível trabalhar com adição de coluna. Aqui, de 1 para 1, para muitos, também é adição de colunas, tá? Então, de 1 para N, a gente pode ter esses dois cenários aí, tá? Porque o N, ele é fixo, né? Ó, 1 para N, aqui o N não muda. O que é que vai mudar é a cardinalidade desse outro lado. Nas duas situações, você trabalha com adição de coluna. E, para finalizar, de N para N, você trabalha com uma tabela própria. Ou seja, olha a regra obrigatória aqui, gente. Se você tem um relacionamento de N para N, você tem que transformar ali o seu relacionamento obrigatoriamente numa nova tabela. Beleza? Bom, pessoal, retomando aqui o nosso assunto, a gente vai tratar agora sobre implementação de generalização e especialização, tá? A gente tem duas alternativas básicas que vão ser detalhadas logo a seguir. A gente está vendo aqui um diagrama entidade-relacionamento, né? E nele a gente tem algumas entidades, tá? Olhem para a entidade empregado e a gente vê aqui que ela tem algumas variações, né? Secretária, motorista, engenheiro, tá? E temos aqui outras entidades aqui embaixo vinculadas a algumas dessas entidades, tá legal? Que se relacionam entre si, digamos assim. Aqui a gente vê algumas regras, tá? De como é a primeira estratégia, que é uma tabela por hierarquia, tá? Então, todas as tabelas referentes a essas especializações, tá? Elas vão ser fundidas em uma única tabela e aqui tem as regrinhas no item 2, onde vocês vão estar observando aí, tá? Não vou ler para não ficar muito extenso. Pronto. Inicialmente, a ideia aqui, tá? Dessa transparência, está mostrando que a gente vai implementar primeiro as entidades relacionadas, tá legal? E aí a gente tem aqui o esquema, tá? Da tabela departamento, da tabela projeto, da tabela ramo e da tabela processador de textos, né? Que aqui está abreviada, tá? Logo adiante, a gente vê o seguinte: vamos implementar os relacionamentos N para N, tá? Que são os relacionamentos domínio e participação. Observem aqui que está em destaque aqui o domínio, com as suas duas chaves, tá? Em destaque aqui, tá? E temos participação também, que ela vai compor uma chave da tabela em engenheiro,
do empregado, perdão, e uma do projeto, né, que não deixa de ser a do engenheiro. Na próxima transparência, a gente tem aqui a implementação da hierarquia. O que é que vem a ser a hierarquia, pessoal? É a própria tabela empregado, tá? Digamos assim, a tabela é a entidade pai. Então, ela vai ter o código do empregado, vai ter o seu tipo, tá? O nome, o SIC aqui, que é como se fosse o CPF, vai ter o código do departamento, carteira de habilitação, o CREA, código do ramo e etc. Vamos ver aqui em detalhe o que é que a gente vai explicar para vocês. Veja bem, a chave primária ela vem identificada na tabela, na entidade raiz, tá? Que no caso é empregado. Você não vai ver esse atributo definido, né, fora da tabela raiz, tem que ser nela. E aí a tabela ela vai ter uma coluna de tipo, ou seja, para especificar se esse empregado é um motorista, é um engenheiro, tá? E aí por aí vai. Vamos ter colunas para atributos da entidade genérica, né? Que justamente é o quê? O nome e o SIC, como eu falei aqui. Tá legal? E aí a gente vai passando aos poucos para implementar o relacionamento 1 por N, os relacionamentos 1 por N da entidade genérica, que no caso ele se relaciona aqui com o departamento, tá? É uma relação de 1 para N, tá? E aí a gente vai ter um campo na tabela empregado para referenciar a tabela departamento, e aqui embaixo é justamente esse link, como eu falei nas transparências anteriores, né? Eu vou fazer um link da tabela departamento com a tabela empregada através de uma chave estrangeira, tá legal? Dando sequência aqui, a gente vai ter as colunas para atributos das entidades especializadas. Observem que esse atributo que está em destaque aqui, carteira de habilitação, ele só está presente no motorista, tá legal? Então, esse é o passo seguinte para ir incrementando essa tabela, tá? Especializada aí que a gente está formando, esse tabelão aí, segundo aquela primeira estratégia que vocês viram, tá legal? Depois, os atributos, ainda continuamos nos atributos das entidades especializadas, né? Temos o CREA, o código do ramo, tá? Temos uma referência para a tabela código do ramo, tá legal? E aí, o resultado final é esse aqui, tá? O esquema para essa modelagem seria esse, tá legal, gente? Uma tabela por entidade especializada. Qual é a ideia? Criar uma tabela para cada entidade especializada, tá, pessoal? Aqui no exemplo anterior, a gente deixou tudo dentro da tabela empregado, né? E aqui a ideia já é separar, tá bom? Vamos ver como é que fica. Bom, aqui a implementação da raiz da hierarquia, como é que vai ficar? Tá? A gente vai especializando cada entidade, que é, digamos assim, uma especialização, numa tabelinha separada. Olha, aqui já apareceu a figura do motorista, tá? Com seus campos, tá? O que é que tem de diferente aqui? Ele está fazendo referência para a tabela pai através de uma coluna, né, de um atributo aqui chamado código do empregado, que é o que vai fazer o link lá com a tabela empregado, tá legal? E aí a gente declara esse link como uma chave estrangeira através desse destaque que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? E a chave estrangeira é da tabela genérica, né, que é a tabela pai, que é empregado. Opa, passei uma a mais. Ó, no mesmo caso aqui, o engenheiro, tá? Ele vai ter os seus campos particulares, né, próprios do engenheiro, e vai ter um link lá para a tabela empregado, beleza? Além de um campo link também para a tabela ramo, tá? Que ele se relaciona com outra tabela chamada ramo, que é o ramo de engenharia. Beleza? Bom, depois a gente vai passando para observar os relacionamentos N por N, tá? A secretária ela não vai ter atributos nem relacionamentos para implementar, né, por adição de chaves, porque não há tabela para essa entidade. Ela não tem atributos, né, digamos assim. Ela vai ficar lá na tabelinha empregado mesmo, tá? Bom, e a tabela com todos os dados do engenheiro está em destaque aí para vocês verificarem, tá?
E aí a gente tem aqui algumas vantagens da implementação com tabela única, tá? Os dados referentes à entidade genérica e os dados referentes às especializações vão ficar tudo numa única linha, num único registro, tá? Foi aquele primeiro exemplo que a gente viu. Vai minimizar junções e vai ter menos chaves. As consultas no banco de dados desse tipo são mais otimizadas. Ele não faz relacionamentos com outras tabelas. Já no outro caso, tá, gente? Uma tabela por entidade especializada, a gente tem as colunas opcionais, que podem ficar vazias, tá? Tá legal? Essa é a diferença. Bom, temos uma situação também onde a gente tem atributos multivalorados, ou seja, aquelas entidades que recebem ali, digamos assim, muitos valores para um determinado atributo. Tá? Por exemplo, aqui, telefone. Tá? Um cliente pode ter 0 ou muitos telefones. Né? Não é obrigatório ele ter, mas ele pode ter muitos. Tá legal? Essa é a leitura desse diagrama. Então, como é que a gente implementaria aqui uma situação como aquela que vocês acabaram de ver? A gente tem a tabela cliente, a sua chave primária, o seu nome, e tem uma chave, outra entidade telefone, que o código do cliente está como um dos seus atributos, fazendo um link com a tabela cliente. Tá legal? Então, as condições de contorno para esse tipo de situação de atributos multivalorados. Raros clientes possuem mais do que 2 telefones. E quando isso ocorrer, pode ser suficiente armazenar apenas 2 números, tá? Porque não há consulta ao banco de dados usando o número de telefone como critério de busca. Dificilmente a gente vê isso, tá? E aí os números de telefones, comumente, eles são impressos, tá, gente? Eles são só exibidos ou impressos. Então, fica meio troncho, né? Digamos assim, no palavreado mais comum, você vê ali uma tabela de banco de dados com 2 campos para telefone. Tá? Uma implementação desnormalizada. Essa palavrinha desnormalizada vai puxar aqui um assunto do nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. A simulação de atributos multivalorados permite que os telefones de um cliente sejam obtidos mais rapidamente, né? Aquilo que eu já falei anteriormente, implica em menos espaço ocupado e não é necessária a chave primária na tabela telefone, tá legal? O inconveniente é que uma consulta usando o número de telefone é um perde-ganha. Você, quando estiver analisando lá o contexto da situação, o problema, você vai ter que ver isso daí, tá? De acordo com as regras do negócio. A consulta usando o telefone como critério de busca vai ser complicado, tá? Manter os telefones alinhados à esquerda exige uma rotina complexa também. E aí a gente viu a situação de desnormalização, tá? E aí a gente entra agora no assunto essencial na dinâmica de banco de dados. O que é que vem a ser a normalização, pessoal? É um processo que vai transformar um esquema de dados qualquer, né, em um modelo relacional. O que é um modelo relacional? É um modelo de tabelas. Só que um modelo de tabelas, digamos assim, sem redundância, né? Essa é a ideia da normalização. Então, eu vou reagrupar informações para eliminar redundância de dados e para eliminar estruturas inexistentes no modelo entidade-relacionamento, que é o quê? Os atributos multivalorados, que a gente viu agora um exemplo dos telefones, tá legal? Uma tabela não normalizada, tá? Ela possui uma ou mais tabelas aninhadas. O que é uma coisa aninhada, pessoal? É uma coisa dentro da outra, tá? Para a finalidade da nossa aula, a gente vai utilizar essa nomenclatura aqui, NN, tá? Então, a tabela aninhada, ou grupo repetido, ou coluna multivalorada, ou coluna que não é atômica, atomicidade aqui no conceito de indivisível, tá? É uma coluna que, ao invés de conter valores atômicos, ou seja, indivisíveis, né, únicos, digamos assim, contém tabelas aninhadas, ou seja, dentro de uma célula ali de uma tabela ou de uma coluna, você tem outra tabela dentro. A gente já vai ver um exemplo aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem uma tabela projeto, tá aqui o código do projeto, o tipo do projeto, a descrição, e aí aparece bem bonitinho dentro dessa tabela, uma tabela empregado, com código, nome, categoria, salário, data de início e tempo de atividade, beleza? Isso é uma tabela aninhada. Olha só ela bonitinha aí em verde, tá?
Vamos ver o esquema, tá? Dessa tabela. Então, aqui a gente tem, num limite mais externo, a tabela projeto, tá? Tem o campo código do projeto, tipo de descrição. E no nível mais interno, olha o outro parêntese aqui, temos dentro dela a tabela empregado com seus atributos, né? Suas colunas. Beleza? Vamos nós. Forma normal. É uma regra que uma tabela deve obedecer, pessoal, para ser considerada bem projetada, tá? Então, para você fazer um bom projeto de banco de dados, você tem que usar normalização, tá? Esses critérios aqui. E aí a gente tem diversas formas normais, A1, A2, A3 e A4. A gente vai já ver em detalhe aqui, tá? Primeira forma normal. Uma tabela, ela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas alinhadas. Olha só o cenário da primeira forma normal. É justamente evitar esse problema que a gente acabou de ver, tá? Então, qual é a estratégia, tá? Para passar para a primeira forma normal e dizer que a sua tabela está na primeira forma normal, você vai criar uma tabela referente à própria tabela que está sendo normalizada, tá? E uma tabela para cada tabela alinhada, beleza? Naquele exemplo, uma tabela não normalizada, tínhamos o projeto e dentro dele tínhamos a tabela empregado dentro dela lá, né? Lembram? Então, num cenário ideal de primeira forma normal, eu vou separar elas duas, tá? A primeira vai ficar somente os dados do projeto e a segunda tabela, que eu vou nominar ela, né? Dar um nome Progemp, né? Que é de projeto empregado, vai ter aqui os outros campos. E aí eu estou separando e minha tabelinha já está na primeira forma normal, beleza? Passo 1, então. Então, a gente vai criar uma tabela na primeira forma normal, referente à tabela não normalizada, tá? A chave primária da tabela na primeira forma normal é idêntica à chave na tabela não normalizada, tá? Ou seja, a gente pegou aqui a chave e ela veio aqui para a tabela da mesma forma, tá? E aí, para cada tabela alinhada, o que que a gente vai fazer? Criar uma tabela composta pelas seguintes colunas. Vamos ter a chave primária daquela outra tabela e as colunas da própria tabela que a gente tirou lá de dentro, tá? Olha só como é que ficaria. O código do projeto está aqui dentro da outra tabela, né? E os outros campos próprios dessa tabela que estava alinhada. Tá legal? Essa é a ideia. Bom, o terceiro passo seria definir as chaves primárias das tabelas que correspondem às tabelas alinhadas, tá? Que é justamente essa definiçãozinha que eu já até adiantei para você, né? A tabela de nível mais externo transcreve a chave e na outra, qual seria a chave primária dessa tabela? O que é que vocês acham? Seria código do projeto e código de empregado, né? Que vai estar relacionando elas duas, tá? Mas aí a gente faz uma pergunta, tá? Um valor de código do empregado, né, da chave da tabela de origem, tá? Aparece uma única vez ou várias vezes no documento, na tabela, tá? Essa é a ideia. Bom, pessoal, então, nessa transparência, observem que um empregado pode trabalhar em vários projetos, tá? A gente tem aqui um relatóriozinho e vocês podem observar aqui deixa eu só colocar aqui o laserzinho apontador. Pronto, ó, veja só. Temos dois projetos aqui e o mesmo empregado trabalhando em cada um deles. Beleza? Então vamos lá. O valor do código do empregado, tá, pessoal? Ele aparece várias vezes no documento, né? Observem isso, tá? Então, um valor do código do empregado pode aparecer várias vezes. Então é necessário que para distinguir necessariamente quais são os projetos, né, que aquele empregado está vinculado, a gente tem que ter um conjunto aqui, né, uma chave primária composta por dois campos, né, para identificar unicamente o projeto e o empregado, tá? Aquele serviço que ele está vinculado, beleza? Bom, caso o empregado trabalhasse em um único projeto, tá? Fosse uma regra de negócio, digamos assim, tá? Somente o valor de código empregado aparece na tabela lá de projeto. Então, a gente teria esse cenário aqui, tá? O código do empregado ficaria como chave primária dessa tabela aqui, dessa segunda tabela, beleza?
E a gente teria como chave estrangeira o código do projeto. Bom, aqui um exemplo, tá? A gente tem a tabela projeto e a tabela projeto empregado, beleza? E aí aqui a gente tem outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui eu não vou detalhar, tá bem? Mas a gente nessa transparência seguinte aqui, seguindo o mesmo modelo que a gente fez lá com o projeto empregado, a gente tem aqui a tabela não normalizada, arquivo candidato, tá? Onde ele tem ali no seu, digamos assim, no seu corpo uma tabela aninhada, tá? E aqui o que a gente fez para passar para a forma normal, a gente separou o que é referente a curso em uma tabela e o que é referente a candidato em uma tabela. Então essa é a ideia da primeira forma normal, separar as tabelas alinhadas, tá? A tabela de nível mais externa, a gente transcreve a chave, como já foi dito, tá? Tá legal? E aí, para essa outra chave, tá? A gente transfere lá para outra tabela, tá? Sua própria, digamos assim, seu próprio código identificador, tá? Um atributo identificador vai para outra tabela. Bom, para entender, passando já, antes de iniciar o assunto de segunda e terceira forma normal, pessoal, é importante a gente entender o conceito de dependência funcional, tá? Então, a gente vai trabalhar isso. Numa tabela, né, a gente diz que uma coluna depende funcionalmente de outra quando todas as linhas, né, dessa tabela, para cada valor que tem, né, em um campo de uma determinada tabela, ele aparece o mesmo valor para outra tabela, tá certo? Vamos explicar mais aqui com exemplo. Bom, pessoal, vejamos aqui um exemplo, tá, de dependência funcional, tá legal? Observem essa tabela, ela é composta pelas colunas A, B, C, D, tá? E aí a gente faz destaque aqui para o conteúdo da coluna A e da coluna B. Observe que não existe uma dependência funcional, tá? Ou seja, a gente observa que, por exemplo, quando há uma ocorrência de um elemento aqui, deixa eu só ativar o laser. Quando há uma ocorrência aqui para B, tá? Ela deveria, digamos assim, ser única, né? E quando você vai aqui na coluna B, você vai ter mais de um valor, tá? Para esse campo correspondente na tabela A. Ou seja, o B aqui ele assume vários valores, tá? Então ali não existe uma dependência funcional, podemos dizer assim, tá? O que ocorre de maneira diferente quando a relação é entre a coluna A e a coluna D, tá? Observem aqui que toda vez que existe uma ocorrência da letra B nessa coluna A, o valor em D vai ser 20, tá? Ó, observe. Tá legal? E assim sucessivamente, tá? Para A também acontece a mesma coisa, tá? Para o C também vai ser o valor 15, tá certo? Essa é a ideia de dependência funcional. Então, uma coluna ela pode depender funcionalmente de uma combinação de colunas também. Olha aí esse outro exemplo. O par de valor que está na coluna A e na coluna B, tá? Ele é dependente aliás, o valor de C depende funcionalmente dele, tá? Então, se você pega o par aqui B5, em C vai ser 2. Ó, aqui embaixo também B5 vai ser 2, tá? Observem isso. Bom, e aí qual é a ideia da segunda forma normal, pessoal? Ela tem o objetivo de eliminar um certo tipo de redundância de dados, tá? Vamos aqui para um exemplo. A gente tem um esquema aqui, tá, de uma tabela que tem os campos código do projeto, código do empregado, certo? Como chaves primárias, nome, categoria, salário, data de início e tempo de alocação, tá? Os dados aí referentes a empregado são nome, categoria e salário, beleza? Eles são redundantes. Alguém imagina por quê? Né? Para os empregados que trabalham em mais de um projeto. Olha só. Veja bem aqui o exemplo. Ó. A gente tem aqui o projeto LSC 001 e o projeto PAG 02. Observe que o José aqui está repetido, gente. Ó. Tá? Então, a gente tem um certo nível de redundância. Tá?
Não era para isso estar acontecendo, já que código do empregado faz parte de uma chave. Qual é a ideia de uma chave primária? É evitar que ocorra redundância, não é isso? Muito bem. E aí, o que é que a segunda forma normal se propõe a fazer? Né? Qual é a ideia? É uma tabela encontra-se na segunda forma normal, quando além de estar na primeira forma normal, né, ela não contém dependências parciais. Vamos ver já isso. Tá? O que é uma dependência parcial? Ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte daquela chave primária que é composta. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? A gente tem situação de uma chave primária composta, né, por dois atributos, tá? Eu já falei isso para vocês, que a gente pode ter uma chave primária composta por mais de um campo. E aí, a gente vê que, nesse cenário da primeira forma normal, veja bem o que é que acontece. Opa, perdão. Temos atributos tipo categoria, salário e data de início, que são dependentes somente desse atributo, dessa coluna, tá? Eles não têm relação com o código do projeto, somente com o empregado. Tá legal? Deu para pegar a ideia? Bom, e aí, na verdade, quais são os campos que têm dependência direta, né? Não parcial. Não parcial quer dizer dependem totalmente, né? Que é o que a segunda forma normal quer. Nesse cenário, somente data de início do projeto e o tempo de alocação é que tem relação direta com esse par de chaves aqui, tá legal? Esses outros, eles têm dependência parcial, portanto não deveriam estar aqui. E é isso que a gente vai fazer quando passar para a segunda forma normal, beleza? Então a tabela na primeira forma normal, que possui apenas uma coluna, né, como chave primária, o que é que faz? Ela não contém dependência parcial nenhuma. Se ela só tem uma coluna como chave primária, beleza? É impossível uma coluna depender de parte de uma chave primária quando só tem uma chave, tá legal? Essa é a ideia. Então vamos passar isso para a segunda forma normal, né? Como é que ficaria? A gente vai pegar aqui o código do projeto, o tipo do projeto e a descrição do projeto nesse modelinho aqui. O que é referente a empregado, a gente tira de lugar, tá? Então, nessa ideia de dependência parcial, né, de dependência total e parcial, qual seria a ideia aqui nessa primeira forma normal? Ó, esses três campos dependem de código de empregado e esses dois aqui estão dependendo totalmente das duas chaves em conjunto. Então, a tabela que possui a chave primária, né, ela vai ter com várias colunas e possui colunas não chaves, ela deve ser examinada, tá? Nessa ideia. E a pergunta que a gente tem que ser feita é o quê? Para cada coluna que não é chave. A coluna depende de toda a chave ou só de parte dela, tá? No caso, nome, categoria e salário. Depende desses dois campos aqui que são chave ou só de um deles. A gente viu que só de um deles, né? Tá legal? Para identificar um valor da coluna que necessita de toda a chave, aliás, perdão, para identificar um valor da coluna necessita de toda a chave ou só de parte dela? Essa é a ideia. Bom, então as colunas que dependem da chave de maneira total, elas vão permanecer na tabela original, que é a tabela na segunda fase, na segunda forma normal, tá, gente? Então a gente só tem aqui como aproveitar a data de início e tempo de atuação, beleza? E aí os outros campos, né, as outras colunas, elas vão para uma nova tabela, somente com aquela chavezinha, tá? Com a chave própria, que vai identificar unicamente cada registro. Então, de maneira final, na segunda forma normal, a gente tem essas três tabelas aí: projeto, projeto empregado e empregado. Beleza? Vamos aqui avançando. Bom, então aqui a gente tem um cenário aí de simulação para aquele esquema que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Em forma de tabela. Depois vocês olham aí com calma, beleza? Mas vai estar normalizadinho na segunda forma normal, tá beleza? A gente não tem redundância. Bom, terceira forma normal é outro tipo de redundância que acontece que ela vem se propor a resolver, tá? Vamos lá ver que situação é essa. Vamos ver aqui
a tabela empregado, onde tem o código do empregado, o nome, a categoria dele e o salário. Beleza. Aí vamos ver aqui uma situação. O salário, ele é a coluna SAL aqui, tá? Ele é determinado pela categoria funcional, tá? Então, de acordo, imagine isso num cenário empresarial, você está modelando lá o cadastro de funcionários de uma empresa, e aí você vê que uma regra de negócio lá daquela empresa é que, conforme a categoria funcional daquela pessoa, o salário vai mudar, tá? O salário que é pago a uma categoria funcional, ele é armazenado tantas vezes quantos empregados possuem uma determinada categoria funcional. Vamos trocar isso em miúdos agora. Veja bem, olha esse cenário aqui. Ó. A gente tem o Silvio, tá? O Carlos e o João, tá? Eles têm a categoria aqui A2, tá? E temos aqui também o João e temos o Mário, que são na categoria A1. E o salário deles aqui é 4, tá? A gente vê, tá, que a gente não tem uma situação, digamos assim, normalizada sob o ponto de vista da segunda forma normal. Como é que a gente poderia resolver isso? Observe. A coluna salário, atualmente aqui nessa perspectiva, ela está dependendo funcionalmente aqui de código do empregado, tá? Agora imagine esse outro cenário aqui, ó. A gente vê que a categoria também depende do código do empregado. Só que naquela ideia que a gente viu que o salário vai depender da categoria do funcionário, tá? Então a gente vai ter outra situação que é essa daqui, ó. O salário vai depender de categoria. Então tem campos aqui, certo? Que não dependem totalmente da chave, tá certo? Ele depende de um atributo terceiro. Então, bom, pessoal, então, vendo aqui a ideia da dependência transitiva, tá? O que é que a gente observa aqui nesse exemplo? Deixa eu só ligar aqui o laserzinho, o apontador. Pronto, tá ligado? Ó, salário, ele tá dependendo da categoria, como a gente viu, né? Conforme seja a categoria, o salário do funcionário, ele é diferenciado, tá? E categoria depende funcionalmente do código do empregado, tá? Então, a gente tem aqui meio que um atributo dependendo do outro por meio de um terceiro atributo, tá? Então, digamos aqui que salário depende do código do empregado, tá? De acordo com o código do empregado, o seu salário é classificado, digamos assim, só que salário, ele depende funcionalmente da categoria também, tá? Então, para chegar por esse caminho aqui, é um caminho onde eu tenho que passar pela categoria. Então, a gente tem uma dependência funcional transitiva, tá? É um atributo dependendo, ele chega a depender de código empregado, só que para isso ele depende de categoria. É mais ou menos essa ideia, tá? Então, na terceira forma normal, uma tabela ela vai encontrar-se nessa situação de normalizada, né? Quando além de estar na segunda forma normal, ela não contém dependências transitivas, tá? Vamos ver aqui agora alguns exemplos, tá? Então, essa dependência funcional aqui, tá? Ela vai ter que ser eliminada, tá legal? E aí, como é que a gente poderia resolver essa situação, tá? A gente vê aqui a tabela empregado, tem o código, o nome, a categoria e o salário, conforme a gente viu no exemplo anterior. E as colunas que dependem da chave, elas devem permanecer na tabela original, no caso, o código do empregado, o nome e a categoria. Beleza? E aí, para onde foi o salário, né? Vamos ver aqui qual é a ideia. Ó, o salário ele vai ficar em uma tabela separada, chamada tabela categoria, tá? Onde a gente vai ter o códigozinho da categoria e o salário, beleza? Então, por esse exemplo, a gente tem aqui a seguinte situação, tá? A seguinte modelagem. Tabela projeto, com esses campos. Projeto empregado, né? Que relaciona o empregado ao projeto. A tabela empregado, né? Com os códigos, né, do empregado, nome, a categoria e a tabela categoria com o código da categoria e o seu salário que ela é vinculado. Beleza? Bom, então, partindo de uma maneira geral, todo o exemplo ele está aqui da tabela do esquema não normalizado, tá? Daquele primeiro esquema inicial,
passando para a primeira forma normal, passando para a segunda e passando para a terceira. Observem aí com calma, tá? Esse slide para vocês entenderem direitinho. Bom, então aqui as tabelas na terceira FN aqui, tá certo? Mostrando aqui de uma maneira mais detalhada e com alguma simulação aqui para vocês. Tá legal? Projeto e projeto de empregado. E a tabela empregado e a tabela categoria, tá? Com a categoria e o salário aqui bonitinho. Tá legal? E aí tem a história de uma quarta forma normal, tá, pessoal? Mas essa quarta forma normal, né? São casos mais específicos, porque na maioria dos documentos, né, das tabelas e dos arquivos em banco de dados, até a terceira forma normal já resolve todos os problemas, tá? Na literatura aparecem inclusive outras formas normais, tá? Como a quarta FN, que a gente, né, tá mencionando aqui, e a quinta FN, tá bom? Aqui um exemplo para ilustrar aqui a questão da quarta forma normal. A gente tem um modelo de entidade de relacionamento aqui com essas entidades: projeto, equipamento e empregado, tá? Eles estão ligados aqui por um relacionamento chamado utilização, tá? A gente tem aqui a implementação desse relacionamento através desse esquema aqui, tá? O relacionamento utilização vai ser uma tabela que vai conter o código do projeto, o código do empregado e o código do equipamento, beleza? São as chaves referenciando as outras entidades. Aqui a gente tem uma tabela, um modelo relacional, exemplificando, tá, essa situação aí. Bom, olha só o destaque dessa transparência. Quais são os empregados que trabalham no projeto 1? Tá? Então, aqui a gente tem o código do projeto 1, a gente tem os empregados 1, 2 e 3, tá? Ficou só um pouquinho coberto aqui, eu deveria ter puxado, para a gente ver aqui a questão do código do equipamento. Mas, enfim, qual é a ideia? Observem aqui a mesma pergunta e a mesma resposta. Olha só, quais são os empregados que trabalham no projeto 1? Então, você tem o mesmo conjunto de dados repetidos aqui nessa tabela, tá, gente? Então, qual é a ideia da quarta forma normal? Resolver esse problema aí, tá? E aí, uma nova pergunta: quais são os equipamentos usados no projeto 1? Certo? Olha só, uma linha da tabela e a outra linha da tabela. Observe que a gente tem informações repetidas aqui de código do projeto e código do empregado, tá? Repetidos nessas duas linhas, onde o código do equipamento é diferente, tá legal? Bom, então a gente tem aí uma situação de uma dependência funcional multivalorada. Lembra dos atributos multivalorados? Aqui a gente tem uma dependência funcional multivalorada, tá? Então o código do projeto 1 ele assume 3 valores aqui para código do empregado, tá legal? E aqui embaixo também, tá? Para código do equipamento, a gente vê também que um código do projeto ele assume 2 valores lá em código do equipamento, tá? Se repete aqui, ó. Aqui, né? Esse aqui está indo para o 2, esse aqui está indo para o 1, mas é o mesmo código do projeto. E aí vamos ver o que é essa quarta forma normal, então, né? O que é que ela se propõe a fazer. Uma tabela encontra-se na quarta forma normal, quando além de estar na terceira forma normal, ela não contém mais nenhuma dependência multivalorada. Olha só, então um campo lá tendo correspondência a mais de um campo. Então agora vai ter que ser de 1 para 1, tá? Perceberam aí? Então a gente tem aqui o modelo original que eu apresentei para vocês, e numa ideia dele mais normalizada, tá? A gente teria que quebrá-lo, né? Aquele relacionamento lá, utilização, em 2 relacionamentos novos, né? Eu vou ter que relacionar projeto com equipamento e projeto com empregado, beleza? Então, para finalizar, digamos assim, a ideia da quarta forma normal, eu vou ter um relacionamento agora de projeto e empregado, que vai ser composto por esses 2 campos aqui, tá? Código do projeto e código do empregado, e vou ter uma projeto equipamento, com o código do projeto e código do equipamento, beleza? Isso resolve o problema, tá? Lembrando que a gente viu que terceira forma normal
padroniza, digamos assim, já todos os problemas. São casos específicos que vão para a quarta forma normal, tá, pessoal? Bom, na parte final da nossa aula, vamos aprender, né, iniciar o assunto de SQL, tá? Que é a linguagem de consulta e manipulação de dados, tá? Structured Query Language, né? É uma linguagem de banco de dados com recursos para definir e consultar dados que estão armazenados, tá? E atualizar esses dados também, tá, gente? Permite especificar as restrições que vão ser impostas aos dados, possibilitando a implementação da integridade. Lembram lá que a gente falou sobre integridade? E segurança do que está sendo armazenado, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó, a ideia de DDL, né? Data Definition Language, né? Comandos de definição de dados, que é o create, o alter e o drop, tá? Comando de definição de dados, DDL, né? Temos esses três, e temos alguns de DML, tá? De manipulação de dados, que é o insert, o update e o delete, tá? Comando create table, tá, pessoal? Ele é usado para especificar as relações, né? Como vocês conhecem, relação é a mesma coisa que tabela, né? Do banco de dados. E aí a gente atribui um nome para essas tabelas e lista ali os seus atributos e algumas restrições iniciais, tá? Aqui nesse exemplo a gente tem a criação de uma tabela chamada funcionário, que vai ter lá seus atributos e as restrições. Como é que seria uma criação de uma tabela, tá? Você vai declarar aqui create table funcionário e vai começar a dizer quais são os campos dessa tabela. Eu vou ter um campo ident, que vai ser do tipo ID, esse é o tipo de informação, tá? Eu vou ter um nome que vai ser do tipo varchar, limitado a 15 caracteres. Esse campo ele não pode ser vazio, né? Não pode ser nulo, e por aí vai, tá? Lá embaixo, tá? Aqui são os outros tipos de dado, ó. Aqui uma informação que vai ser do tipo data, uma informação do tipo decimal, aqui uma informação que vai ser do tipo lógico, né? Ou booleano, tá? E aqui embaixo você vai dizer que aquele campo ident, aqui de cima, ele vai ser a chave primária, tá? Da tabela, beleza? Seguindo adiante. Então aqui, ó, só descrevendo o nome do objeto, né? O nome da tabela, o tipo do atributo, né? Que vai restringir ali que tipo de informação pode ser guardada naquele domínio, naquela coluna daquela tabela, tá legal? As restrições para valores nulos, tá? E a restrição de chave, dizendo que ela vai ser a chave primária da relação, da tabela, tá, pessoal? Beleza? E as chaves estrangeiras, né? Será se é isso aqui? Supidente e denúmero. Vocês acham que é? Olha só. A mesma tabela funcionário. Eu vou agora ter uma declaração aqui embaixo de foreign key, que significa chave estrangeira, tá? Que vai estar referenciando a tabela funcionário, tá? A tabelinha funcionário naquele campo ident, tá? E qual é o campo que vai estar referenciando a chave primária, que é o ident? É aquele que vocês viram lá, supident, que ele está aqui, ó. Beleza? E esse outro aqui vai estar referenciando um campo na tabela departamento, tá? O campo número. Bom, comando alter table, ele é usado para alterações, né? Para alterar a definição dos objetos que estão lá no banco de dados, beleza? Um exemplo, altere a tabela funcionário, adicionando esse campo aqui, func departamento, tá? E ele vai ser uma chave estrangeira apontando para o campo de número, lá naquela tabela funcionário. É isso que está querendo dizer, tá beleza? Ele vai referenciar departamento, número do departamento, perdão. Acabei trocando as bolas aqui, mas deu para entender, né, pessoal? Bom, o comando drop, ele é usado para alterações na definição dos objetos que vão ser criados no banco de dados. Esse comando aqui, ele está apagando as informações da tabela funcionário de maneira em cascata, ou seja, o que tem dependente, vamos supor, tem a tabela dependente, né, vinculada à tabela funcionário, todos os dependentes aqui vão ser apagados, tá? Se não tivesse esse cascade aqui, você estaria apenas apagando os dados da tabela funcionário. Comandos de manipulação de dados, insert, update, delete. O comando insert tem essa nomenclatura aqui, tá? Aqui eu vou inserir uma informação na tabela funcionário com esses valores. Observe. 1163, Cláudia Moraes, tá?
rua A, e etc. e tal, tá bom? Aqui outra inserção. Insert um funcionário. No exemplo de cima, eu peço até desculpas que eu acabei esquecendo aqui de colocar os campos da tabela, tá, gente? Aqui está faltando. Então, vale esse exemplo de baixo aqui, tá? Insert um funcionário. As colunas da tabela são essas, ó, idente, nome, sobrenome e de número. E você vai inserir esses valores aqui, respectivamente, nessa ordem, referente a cada coluna dessa, beleza? Bom, comando update, ele serve para modificar, né, para atualizar, alterar os valores dos atributos de uma ou mais tuplas, né, de uma relação. Tuplas são as linhas, tá, pessoal? Então, atualize a tabela projeto, setando, né, a localização, né, Minas Gerais, tá? E o número para 5, tá? Ah, mas como assim? Você disse que era para me setar, mas não disse qual era a informação. Tá aqui a condição aqui embaixo, tá, gente? Então, você vai fazer essa alteração quando o número for igual a 1, tá? É a condição que vai indicar as tuplas que devem ser alteradas. Bom, o comando delete, ele remove tuplas de uma relação, ou seja, as linhas de uma relação. Por exemplo, delete from funcionário quando a identificação do funcionário for 1167, tá? Essa é a ideia do comando delete. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e, como reflexão, vamos pensar aqui como é que uma empresa pode se manter competitiva, né? E tomar decisões rápidas sem ter informações confiáveis, né, no seu banco de dados. Vocês agora que já estão começando a aprender a projetar banco de dados, né? E por que é importante saber projetar a estrutura de um banco de dados, né? Até a próxima e eu vou colocar as atividades lá no fórum, tá, pessoal? A gente vai trocando ideia lá através do fórum. Até mais.